Psicologia 360. Aqui nós debatemos e esclarecemos os assuntos relacionados com a psicologia moderna e lucrativa. Também estamos no Instagram, no @psicologia360, com 2 underlines no final. E você também poderá assistir esse episódio no nosso canal do YouTube, que tem o mesmo nome. O nosso tema de hoje é: quem disse que eu preciso de ajuda? E como isso poderá te ajudar? Isso vai te ajudar a refletir sobre a execução e sobre as suas atividades do dia a dia e também sobre os seus objetivos. Mas antes disso, vamos falar quem está por trás do Psicologia 360. Eu sou a Laura, sou psicóloga e atuo com os transtornos de ansiedade através da abordagem cognitivo-comportamental. Além disso, eu ajudo os colegas psicólogas e psicólogos a viver de forma mais sustentável e equilibrada da psicologia. E a minha expectativa no episódio de hoje é que eu te contando os meus relatos de como eu pedi ajuda, da dificuldade de pedir ajuda, você também consiga refletir e se dar conta, será que você está precisando de ajuda? Legal. E eu sou o Fábio, sou empreendedor há mais de 10 anos, já criei 2 empresas do zero e nos últimos anos meu único foco é ajudar psicólogos e psicólogas a crescer e a olhar para sua vocação como negócio. A minha expectativa para o nosso episódio de hoje é de trazer uma visão externa, não só sobre o que você tem feito, né, mas o como e com quem você tem feito. Então é isso, Legal. né, Laura? Isso faz parte, eu acho, muito, né? Não foi difícil chegar nessa pauta, porque faz parte muito do que é um dos propósitos, né, do Psicologia 360 e de todas as entregas que a gente tem construído, né? E também Exato. acho que tem muito da tua jornada e de jornada de colegas também, então é bacana de comentar tudo isso, né? Exatamente. Até porque é muito. Quando a gente pensou nessa pauta, né, eu pensei naquele ditado, né, que sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado, né, com ajuda, a gente vai mais longe. E aí, quando eu conheci o Fábio, né, eu trouxe para ele assim, que uma das minhas dificuldades era de fazer conexões, né, e isso é uma das coisas que eu aprendo muito até hoje. Como fazer conexões, como me expor para pedir ajuda ou para tornar aquela conexão uma parceria de trabalho, muitas vezes. E quando a gente fala em pedir ajuda, a gente está falando não só de pedir ajuda porque a gente não sabe ou porque a gente não tem, mas para deixar aquele trabalho ou aquela situação mais forte, para que o nosso nome vá além, para que a gente aprimore, né? Então a gente já faz muito bem feito o nosso trabalho, a gente já realiza de forma satisfatória, mas por que não fazer melhor ainda? Por que não ampliar nossa visão também, né, Fábio? Porque eu sei fazer de um jeito, sabe fazer de outro. Quando a gente troca, eu aprendo o teu jeito e você aprende o meu jeito, né? Sem dúvida. Isso tem uma ligação direta com os assuntos paralelos à entrega técnica de um profissional da área da psicologia, e que é uma das coisas que a gente mais fala aqui, né? A gente não fala de coisas técnicas, mas tudo aquilo que cerca uma entrega técnica, né, que é como que isso é feito, como melhorar isso, como chegar a mais pacientes, como melhorar a qualidade, como faturar mais, tudo isso é o que a gente se dedica a fazer. E tu falou uma coisa muito importante, Laura, que é a palavra exposição, né? Essa palavra, ela transita muito, assim, faz parte do cotidiano do profissional de psicologia. Acho que faz mais parte do cotidiano de fugir, né, dessa palavra. Mas, assim, provavelmente, quando se fala em exposição, quando se pensa sobre exposição, é sempre aquilo, ainda mais com todo o lance das redes sociais e tudo mais, com aquela coisa aberta, né, com aquela coisa escancarada, sem propósito, ou aquela coisa superficial, né? Uhum. Mas é importante, pegando o gancho assim, dessa palavra, ressignificar ela, é vital ressignificar ela. Continua com o nome de exposição, né? Mas traz para um contexto de abertura mesmo, de conexão, né? De se expor, aquela coisa de quem é visto é lembrado, aquela coisa de se relacionar, de agregar valor para os colegas. Então, a exposição nesse sentido, né? Trazer uma coerência, uma lógica e uma leveza maior para essa palavra, para que seja algo que caminhe, né? E se desenvolva para se expor cada vez mais de uma forma produtiva, né? E até porque, né, Laura, a gente sempre comenta, assim, nas mentorias e fala entre a gente também,
e faz parte, eu acho que da nossa trajetória, um pouco do que a gente quer trazer aqui, que crescer dói, né? Se desenvolver dói porque acaba entrando numa zona ali que é mais... não é a zona de conforto, né? Não é, é a zona de aprendizado, é ali onde está os nossos maiores desafios. E aí, a gente tem a opção de fazer isso sozinho, né? Que é sempre mais complicado e acaba, às vezes, até desistindo, se acomodando na carreira, ou de pedir ajuda, né? Exato. Então, que é mais produtivo, né? Muitas vezes. Sabe, Fábio, que estava atendendo um paciente essa semana e ele assumiu um cargo de gestão na empresa que ele trabalha e ele tem um time, né, de meia dúzia de pessoas. E aí, dois do time dele pediram demissão, e aí ele está numa situação assim de fazer entrevistas, de contratar pessoas, enfim. E aí ele conhece algumas pessoas de RH de outras empresas. E aí eu dizia, bom, então quem sabe, né, conversa, porque na empresa dele ele não tem esse suporte com o RH. E aí ele tinha algumas dúvidas de gestão, que eu dei uma ajuda no que eu tenho de bagagem, mas entendo que tem uma demanda dele de pessoas que estão dentro de RH trabalhando hoje, que são mais sênior do que aonde eu cheguei dentro da carreira de RH, que podem ajudá-lo. E aí eu sugeri, então, que ele buscasse essas pessoas, né? E ele falou, pois é, mas aí, se eu buscar estas ajudas de pessoas sênior dentro de RH, eu vou me sentir vulnerável. E como eu vou lidar com isso, né? E aí eu trabalhei com ele essa questão de, bom, mas vulnerabilidade conecta, vulnerabilidade faz com que a gente aceite o outro e seja aceito, e faz com que a gente cresça junto, porque no momento em que eu estou trazendo a minha situação para ti, tu também está aprendendo com o meu desafio. Quando tu pensa em como tu vai me ajudar, tu também está aprendendo, né? E aí é uma outra área, não é dentro da psicologia, a gente está falando de gestão, mas é a mesma coisa. Então, como que ele vai, né, se colocar vulnerável, ele que agora, então, é um gestor, né, um gerente, que talvez deveria já saber isso e não sabe ainda, e aí vai pedir ajuda para alguém que ele não quer se mostrar vulnerável, né? E muitas vezes isso acontece com a gente, né? Como é que eu, Laura, que tenho X tempo na profissão, vou pedir ajuda para a fulana que tem tanto tempo quanto eu na profissão ou mais, de como ela faz, por exemplo, para cobrar um paciente inadimplente, ou como ela faz para entrar em contato com um endocrinologista que está acompanhando o paciente dela, o meu paciente, né, como ela faz para fazer isso, para eu então entender como eu posso fazer para mim, enfim. E é isso, e no final das contas estamos todos no mesmo barco, assim, pode ser que eu tenha 10 anos de carreira. Esses dias me perguntaram no Instagram, você já atendeu paciente dissociativo que tenha essa característica? Eu, Laura, nunca atendi. Então, como que eu vou, por exemplo, dar supervisão para alguém nesse aspecto se eu nunca atendi? Eu vou dar uma supervisão baseada na teoria, eu não vou ter essa prática. E eu tenho 10, 20 anos de profissão. E tá tudo bem eu nunca ter passado por isso. Eu nunca atendi um esquizofrênico, né? Eu nunca tive necessidade, assim, de, sei lá, eu nunca tive uma questão judicial na minha carreira. Se um dia eu tiver, eu com certeza vou precisar de ajuda de outras colegas, do conselho, de advogado, né? Então, a ajuda, ela não vem só na coisa do serviço pago. Então, eu pago um advogado para ele me ajudar nisso. A ajuda vem também dessas trocas que a gente tem no dia a dia, de perguntas super simples que podem aparecer, né? Com certeza. E tu falou uma coisa sobre... a gente falou ali sobre exposição, tu deu esses exemplos, e viver dessa forma, até anotei aqui, viver dessa forma mais dura, mais reativa, talvez, né? Até com ego, assim, de não quero me expor, ou de evitar a vulnerabilidade, faz com que ambos, né? Imaginando que tem uma pessoa que tem o conhecimento, nesse exemplo que tu deu, né? De recrutamento e seleção, e a outra que precisa, usar essa postura faz com que ambos percam, né? Porque a pessoa que precisa de ajuda acaba não sendo ajudada por uma crença, né, de
enfim, por uma questão, né, dela ali, de não querer demonstrar vulnerabilidade, ou como vai encarar isso, e a outra pessoa acaba não conseguindo ajudar e, consequentemente, também não se conectando ou não atingindo, até, às vezes, até o propósito, né, de trabalhar com isso e de ajudar pessoas a fazer isso, mesmo num contexto, às vezes, onde tem uma relação comercial, como, por exemplo, às vezes o serviço dessa pessoa por exemplo, é um headhunter, né? Uhum. Então, a pessoa que não quer demonstrar vulnerabilidade e não contratar essa headhunter para ajudar, Uhum. só que daí os dois perdem, né? Porque a pessoa não é É. ajudada, a pessoa que tem a qualificação para isso e que receberia por isso, né? Porque é o negócio dela, também não tem. Então, É. essa postura mais aberta, né? Mais assim, mais conectada, né? Mais empática, talvez. Uhum. Certamente os dois ganham. E é claro, tem formas e formas, né? De fazer isso. E uma outra coisa que eu Exato. notei sobre isso que tu falou, a vulnerabilidade é o que ofusca, às vezes está muito perto de uma solução, né? Ou está muito perto de Uhum. ouvir uma frase, ou uma palavra, ou um incentivo, né? Ou alguma coisa assim, que vai mudar o teu jogo, né? Que vai te ajudar a resolver essa coisa pontual. E a vulnerabilidade, ou ego, enfim, qualquer coisa aí, acaba ofuscando isso, né? E tu tá perto Isso. de conseguir e acaba não indo para frente É. por não trabalhar isso, né? Exatamente. E também quando a gente fala de ajuda, a gente está falando assim, né, da coisa da fraqueza, né? Muitas vezes ajuda remete à fraqueza, assim, se eu disser que eu preciso de alguém porque eu não sei, por exemplo, então eu sou fraco, né? Eu deveria saber. A gente Uhum, precisa cuidar isso que tu trouxe, Fábio, de distorção, né? uhum, Porque nós, psicólogos, sabemos da distorção, né? A gente sabe que existe distorção de pensamento, que existe o jeito que a realidade acontece, o jeito que eu leio a realidade, mas muitas vezes eu tenho muita clareza de enxergar isso nas outras pessoas, mas enxergar em mim mesma é muito mais difícil. E por muitas vezes eu estou distorcendo, né? Então, se eu disser para o Fábio que eu não sei falar sobre pedir ajuda, e hoje ele quer muito falar desse tema, então ele vai estar vendo que eu sou fraca, que eu não dou conta do recado para essa nossa, para nossas mentorias, supervisões e uhum, tal. E isso está muito relacionado a cuidar para não distorcer assim, o que é fraqueza, né? Toda vez que a gente usa frases como deveria, eu tenho que, a gente está distorcendo a realidade, a gente está distorcendo o que de fato é o que está acontecendo, né? Porque quem disse que deveria? Quem disse? Onde está escrito que um profissional de X tempo de carreira deveria uhum. saber isso, deveria saber aquilo? Sim, Depende, né? Fraqueza. A única coisa que realmente tem uma medição de fraqueza muito clara é lá no boxe, nas lutas, enfim, que aí sim, sim tem uma medição muito clara, mas fora isso. Né? Então, muitas vezes a gente vai por esse caminho, também nós, psicólogos, né? A gente tem que saber, eu tenho que saber sobre desenvolvimento infantil. Eu não sei nada de desenvolvimento infantil, eu sei como mãe algumas coisas, mas se eu tiver que trabalhar hoje com criança, eu vou precisar voltar a estudar tudo de novo e tá tudo bem. E a outra coisa, Fábio, que eu já quero engatar aqui, é o jeito que a ajuda vem. Porque é. muitas vezes a gente se prende em não pedir ajuda porque a gente quer controlar como essa ajuda vai vir. E Hum, a ajuda não vai vir do jeito que a gente quer, a ajuda vai vir do jeito que o outro é capaz de nos dar. Então, uhum, se eu me exponho aqui, eu digo, Fábio, preciso de ajuda para cobrar um paciente na de implante, preciso de ajuda para reajustar os meus valores ou para melhorar o meu esquema de agenda. Eu estou me sentindo muito atrapalhada aqui. Eu vejo que eu tenho muitos espaços vazios e outros espaços que eu trabalho demais e tal. Pode ser que o que tu vai analisar, tu vai vir me perguntando, tu vai vir me trazendo algumas reflexões, e a minha ideia era que tu pegasse o meu arquivo de Excel, fizesse para mim e me devolvesse. E tu não vai fazer uhum. isso, tu vai me ajudar com o que eu faça, por exemplo, né? E aí eu Sim, fico frustrada, fico chateada, porque não era assim que eu queria, não era assim que eu estava esperando, eu queria que tu fizesse para mim, e não é assim que tu está fazendo. Ou tu vem me criticar o meu arquivo, tu não vem criticar para melhoria, né? Mas sim. eu interpreto como uma crítica destrutiva, e aí
a coisa vai degringolando, Sim. e aí então nem vou mais pedir ajuda pro Viu Fábio, só? não sabe Nem me deveria ter ajudar. pedido. Não, e aí a Exatamente. pessoa reforça para si mesma, né? Viu só? Pedir ajuda só dá nisso e tal. E, é. Mas eu vou pegar um gancho para falar uma coisa, Laura, que é bem importante, assim. Bom, primeiro, só um insight que eu tive enquanto tu falava, que o Psicologia 360, a criação desse negócio, desse hub aqui, onde agora a gente está desdobrando também entregas, né, para deixar mais organizado ainda, ela é um negócio baseado em ajudas, né, porque eu não conheço tão bem o mundo do dia a dia de um psicólogo, uma psicóloga, quanto a Laura. Então, o que eu fiz? Eu pedi ajuda para ela. A Laura não conhece tão bem o dia a dia de um empreendedor ou de negócios. Então, eu estou ajudando ela com isso. Então, o que nós temos aqui é uma declaração do que cada um é bom, né? E aquilo que falta vem um complemento como forma de ajuda, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto que tu falou, que a gente costuma fazer muito isso, talvez até no automático, né? Tu falou sobre alguma especialização, né? Se tu for questionado, tu entende sobre, sei lá, relacionamentos, casais, e aí a pessoa vai dizer, poxa, não entendo sobre isso, né? E aí pode se sentir culpado porque não entende, ou não querer dizer que não entende, mostrar vulnerabilidade, tudo isso que a gente comentou aqui. Só que, na verdade, ela vai estar focando naquilo que ela não tem, ao invés de falar, olha, sobre isso eu não entendo. Eu entendo muito bem sobre Boa. ansiedade, né? E aí tu não vai entender tudo e nem pode, nem deve entender tudo, né? Nem tem porquê. Isso Mas quando tu diz, olha, sobre isso eu não entendo, posso te indicar alguém, isso é uma coisa. Ou sobre isso eu não entendo muito bem sobre ansiedade. Tu também entende de ansiedade? Putz, é uma coisa que eu queria e tal. Então, focar no que tem, né? Exato. Ao invés de focar no que não tem, ser justo e ser transparente. Né? Exatamente. E aí, pegando aquele exemplo que tu falou sobre, vou pedir ajuda pro Fábio, o Fábio me ajudou, putz, de tal jeito e tal, não sei o quê. Eu queria falar rapidamente sobre o contexto, assim, né? E sobre a diferença entre bate-papo, opinião e ajuda, né? Eu falo muito isso no contexto de criação de negócios, por exemplo. As pessoas dizem assim, e na criação de um negócio, que é o que a psicóloga que está junto conosco aqui no Psicologia 360 está fazendo, está criando um negócio, está assumindo que tem um negócio, né? E a partir disso está se desenvolvendo em outras áreas. Na criação de um negócio é muito comum que essas duas camadas que eu falei, bate-papo e opinião, tenha muito disso e tenha pouca ajuda. Mas como diferenciar cada um desses itens, né? O bate-papo e a opinião tem muito, muito, muito da gente esperar ouvir a afirmação. É quase sempre assim, dentro desse exemplo que tu falou. Eu quero que o Fábio me ajude de tal forma. Então, um bate-papo, tu diz assim, olha só, eu tô pensando em agora começar a atender online e ter uma assistente virtual, um exemplo, né? E aí tu tá ali falando com a pessoa. Meio que automaticamente tu espera que a pessoa diga, nossa, que legal, essa é uma atitude muito corajosa. Eu tô orgulhoso de ser teu amigo. Tu espera que a pessoa vai dizer assim, poxa... Exato. Valide, né? Valide, total, né? Então, no bate-papo sempre tem isso. O bate-papo é um papo solto, assim, não é ajuda. Aquilo ali, às vezes, tu tá dizendo, poxa, ela poderia ter me ajudado, tal, mas não é uma ajuda, né? É um bate-papo, uma coisa solta. A opinião é pior ainda nesse contexto, né? A ser comparado com ajuda. Porque opinião tu tá meio que jogando no colo de uma pessoa que às vezes não é a pessoa que tá apta a te ajudar assertivamente com aquilo ali, né? Um exemplo clássico de construção de negócio, de empreendedorismo. O marido fala para a mulher do negócio que quer criar. Ou o marido fala o filho fala para o pai, ou fala para o amigo, fala para o colega do futebol, fala para qualquer pessoa, né? E diz assim, olha, eu estou pensando em fechar meu consultório físico e abrir meu consultório virtual, porque isso vai me trazer mais equilíbrio, vou ter mais tempo para minha família, eu vou reduzir os meus custos, eu vou aumentar o meu lucro, e tal. Essa pessoa nem é psicólogo, essa pessoa ela nem entende de negócio, essa pessoa tá ali, do lado na esteira, ali contigo na academia, entendeu? E aí tu diz, o que tu acha, Mariazinha? O que tu acha disso? A pessoa diz, olha, eu acho uma loucura isso, porque eu sou funcionária pública, e eu viso estabilidade, e tal. Então,
é muito confundido, assim, né? Isso. As coisas do cotidiano, as conversas soltas com uma ajuda assertiva. Tá, Fábio, mas o que seria uma ajuda nesse contexto? Usando um exemplo mais clássico, né? Puxando um pouco aqui da brasa para o nosso assado também, né? Isso, Falando ótimo. de forma Adoro. bem transparente, que é assim que a gente atua aqui. O que eu preciso de fato aqui? Onde é que está a minha dor? Olha, eu tô ganhando muito mal, sabe? Eu não estou conseguindo cobrar muito bem os pacientes, porque eu falei com uma amiga minha, tá cobrando mais, eu sei que o limite do conselho é tanto e tal, né? Quem que pode me ajudar a cobrar mais? Essa é a pergunta que você Isso, tem que fazer. Quem que pode me ajudar a cobrar mais? Uma coisa pontual. Poxa, isso. sei lá, quem entende de negócios, porque eu vou ter que entender que lógica que eu vou usar aqui para aumentar o meu valor, não vai ser da minha cabeça. Uhum, Talvez quem é psicólogo, quem já uhum. enfrentou e já superou essa dor. E aí tu começa a te questionar e te aproximar de fato ter pessoas aptas a te ajudarem É, assertivamente, não emitirem uma opinião. Então pode ser isso. uma ex-colega de faculdade que começou a atender antes, ou que tu sabe que já se destaca e tudo, que tu pode te aproximar dela, porque isso pode ter sido Uhum, uma dor que ela enfrentou. Pode ser uma mentoria, por exemplo, algo específico, como a gente faz aqui no Psicologia 360, porque não vai ter opinião, não vai ser bate-papo nesse tipo é. de processo. E aí a gente resgata um ponto, assim, bem rapidinho ali, sobre a questão de investir também, né, Laura? Porque as, Uhum, cada um tem uma realidade, isso precisa ser analisado, né? Mas é, é preciso investir. Tem muitas ajudas que tu precisa pagar por elas, para elas serem uhum. assertivas e para elas serem, de fato, assim, úteis para ti, né? Nem sempre a pessoa que tem muito destaque hoje em dia, que superou vários e vários desafios na sua carreira, vai ter tempo para ajudar todo mundo que perguntar a ela. Então, o que ela vai fazer de forma natural? Ela vai encontrar uma forma de organizar isso e vender. Vender como? Vender a hora dela, assim como ela vende para um paciente, que é o que tu faz hoje, né, Laura, por Uhum. exemplo. Que é a No meu... supervisão de casos que a gente tem, supervisão Perfeito, técnica. Uhum, perfeito, supervisão. Ali tem assuntos de tudo que é tipo de áreas, né, precificação, uhum. gestão, organização, pouco mais para o lado de negócio, um pouco mais para o lado da profissional de psicologia e tal. Mas ali tem uma ajuda direcionada, né? Um acolhimento, uma ajuda, um ambiente direcionado. Não precisa ser necessariamente pago, tem outras formas também, mas diferenciar isso é extremamente importante. Às vezes tu acha que Sim. está pedindo ajuda, mas tu não está considerando a outra pessoa, né? Se ela está apta ou não, e tu não está sendo clara no teu pedido, né? E não tem forma mais clara de que alguém que trabalha com isso e vende isso, né, de forma organizada, portanto, está comprometido em entregar alguma coisa, do que ser uma ajuda efetiva, né? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala em ajuda, a gente está considerando que a outra pessoa ela tem uma expertise, um conhecimento, ela tem assim um know-how um pouco diferente do nosso, não necessariamente maior ou melhor, mas Exato, diferente. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente, né? Porque com se eu certeza. vou. Aí entra a fraqueza. Se eu vou pedir ajuda para o Fábio porque eu acho que ele é melhor do que eu estou me colocando numa posição de mais fraca. Agora, se eu Uhum, vou pedir uma ajuda para o Fábio porque eu sei que ele tem uma habilidade diferente da minha, a gente está indo juntos e mais longe. com Então, acho certeza. que amarrando tudo isso, assim, né, Fábio, um primeiro ponto é sim, a gente está aqui para ajudar, a maioria de conteúdos gratuitos de internet hoje são ajudas, mas são ajudas muito amplas, né? São ajudas, assim, muito abrangentes. Eu fui numa nutricionista semana passada e aí eu falei para ela, eu estava assistindo os teus stories sobre um determinado suplemento e tal. Ela falou, Laura, mas assim, a gente precisa olhar para o teu caso, porque quando eu falo lá, eu falo amplo, né? Eu falo para todo mundo que vai me ouvir. Agora aqui tu está na minha frente, a gente vai olhar para Uhum, a tua situação. E é isso, né? Então, quando a gente busca perfeito. uma ajuda gratuita, muitas vezes ela vem ampla e nem sempre vai nos ajudar de fato. Muitas vezes vai nos deixar com mais perguntas. E quando a Exato. gente vai para uma ajuda mais normalmente aí paga ou porque a gente tem um relacionamento, enfim, a gente tem aquela resposta mais específica para nossa demanda, né? E nós aqui do Psicologia estamos justamente nesse momento. A gente tem todo o nosso material gratuito
E a gente tem nosso material pago, que é tanto o movimento macropsicologia, quanto a supervisão de negócios, né? Que são formas que a gente tem de ajudar você, colega, a analisar o seu momento, né? Analisar aonde você está precisando de ajuda, e aí nós vamos ajudar no que nos cabe e vamos direcionar para situação, para outros serviços ou outras pessoas que vão ter respostas mais assertivas para outras demandas que talvez a gente não vai conseguir ser, de fato, ajudar, né, Fábio? Perfeito. No fim das contas, né, pegando o gancho de amarrar tudo, ninguém cresce sozinho, não existe isso nos negócios, não existe isso em relacionamentos, a gente muita coisa a gente faz sozinho, né, mas para quem está buscando crescer realmente, se destacar, trazer uma condição melhor para sua família, faturar mais, e tudo isso que a gente vem falando há bastante tempo aqui, sozinho é quase impossível fazer isso, né? Então, Fábio, significa então que tem que comprar alguma coisa? Não, a gente está dizendo que sozinho não tem como, com ajudas, com networking, com pessoas que te conhecem, que entendem o teu momento, que estão dispostas a te ajudar, isso com certeza. E tem um ponto, Laura, tu falou sobre, para a gente fechar aqui, sobre conteúdo de internet e tudo mais, né? A gente também gera conteúdo gratuito, mas a gente parte do princípio que o conteúdo gratuito faz é trazer informação. E o que o conteúdo pago faz, essa ajuda mais assertiva, é trazer conhecimento, que são coisas diferentes. A tua nutricionista deve ter falado mais ou menos isso, né? Então, olha, lá o que eu passei é uma informação. É uma informação. Isso aqui é bom para tal. É uma informação solta. Assim como está escrito no jornal, qualquer um lê. Agora, o que tu está fazendo aqui comigo na consulta é conhecimento, é resultado, é uma coisa adaptada e ajustada para a tua realidade. Então, isso que é importante de citar também, né? Essa diferença. Exatamente. É isso aí. É importante essas definições conceituais para que a gente também possa amenizar um pouco o peso que para muitas pessoas tem o pedir ajuda. Né? É verdade. Show de bola, gente. Não esqueçam de acionar o sininho para serem notificados sobre os nossos próximos episódios e também, claro, se inscrever no nosso canal do YouTube. Legal. E se esse episódio aqui fez sentido para ti, direciona também para algum colega, para que a gente possa crescer a nossa base aqui e ajudar cada vez mais os psicólogos. E para que também, talvez, nesse movimento, né, seja um momento de conectar com algum colega, de pedir alguma ajuda, de oferecer alguma ajuda. Isso é importante também. Então, contem conosco, estamos aqui. Obrigado a todos aí por terem assistido. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.